Boa tarde, Primeira Igreja Batista de Santo André. Sejam muito bem-vindos em mais uma edição do Conexão no Lar, conectando você com Deus. Bom, hoje continuaremos a estudar essa fantástica história, essa incrível história sobre a missão da igreja, sobre a missão do corpo de Cristo. E hoje estudaremos o capítulo 25 de Atos, onde veremos que Deus continua soberano. Paulo será julgado diante do governador Festo, mas ele continuou confiando na soberania de Deus. E quem ministrará a palavra novamente hoje, é claro, é o nosso querido e amado pastor Itamir. Então, vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, meu Deus, eu te agradeço por mais uma edição do Conexão no Lar. Senhor, eu venho aqui agora orar pela vida do pastor Itamir. Senhor, usa a vida do teu filho de forma poderosa, Senhor. Que o Senhor coloque as palavras certas na boca dele, Senhor. E que possamos, mais do que aprender a tua palavra, que possamos vivê-la, que possamos colocar ela em prática, Senhor. Em nome de Jesus, e que seja um Conexão no Lar dedicado somente para a honra e para a glória do teu santo nome, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém! Amém, igreja! E agora, vamos louvar com toda a alegria do nosso coração. Nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Não existe ninguém acima do nosso Deus. Por isso que nós adoramos Ele nessa tarde maravilhosa, esse domingo, num culto aí no seu lar. Você pode louvar, adorar ao Senhor com a sua família? Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre, reinará prostrado teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo acima de todos e acima de tudo
declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará, prostrado aos teus pés, erguemos-nos teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Esse ousado amor do Senhor invadiu a tua casa, a tua vida. Você pode dizer um amém? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos como Igreja Batista de Santo André, a primeira Igreja Batista em Santo André, para estudarmos mais uma vez o livro de Atos. E hoje vamos estudar o capítulo 25 inteiro e também um pequeno parágrafo do capítulo 26. Mas você vai entender exatamente por quê. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o controle soberano de Deus. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e ele controla cada detalhe de nossas vidas, inclusive os nossos sentimentos. É o que nós vamos aprender hoje. Então, eu queria que você me acompanhasse, lembrando o seguinte: nós vamos estudar o capítulo 26, mas a gente olha para o capítulo 25 também e vamos recordar aquilo que aprendemos no estudo anterior. Exatamente. Nós tivemos o julgamento de Paulo diante de Félix, que era o governador. E é interessante que nesse capítulo nós entendemos que temos 3 etapas bem marcantes durante esse julgamento. A etapa da acusação, a etapa da defesa e depois a etapa da audiência. Então, quando tudo foi colocado para ver se Paulo era acusado ou não. Nós temos que lembrar disso. E em todas as ocasiões, nós temos que lembrar que o Senhor é que estava conduzindo o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Deus tinha dado uma tarefa para Paulo, você lembra bem disso lá em Atos capítulo 9, versículo 15? Em Atos capítulo 9, versículo 15, Paulo tinha uma tarefa para cumprir. A tarefa era evangelizar o quê? Os judeus, evangelizar os gentios e as autoridades. Então, Paulo aproveitou as oportunidades que ele teve testemunhando de Jesus Cristo. E aí é muito interessante. No capítulo 22, ele testemunhou perante o povo. No capítulo 23, testemunhou perante o Sinédrio. Perante o governador Félix, ele testemunhou no capítulo 24. E agora, ele está testemunhando no capítulo 25, diante do governador Festo, porque Félix vai sair do governo e aí vai entrar Festo. E Paulo, então, aproveita impressionante cada situação para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, veja bem, você lembra disso aqui, ele saiu preso de Jerusalém, que era a capital religiosa dos judeus, e passou, na verdade, 2 anos preso em Cesareia, onde ele está dando esses testemunhos e tudo mais, e esteve agora sob o governo de Félix e agora estaria sob o governo de Festo. Em todas essas situações, ele testemunhou. E durante esse período de 2 anos, na verdade, se você quiser pensar, foi um desvio dos planos divinos pré-estabelecidos.
E talvez até o próprio Paulo estivesse perguntando, mas afinal de contas, por que que o Senhor permitiu essa situação? Que situação é essa? Ele me chamou para evangelizar, para proclamar o evangelho, e agora estou 2 anos aqui preso. Por que será que estava acontecendo isso? Observando, então, aqueles 2 anos, entre aspas, né, parado, humanamente, parecia que a sua vida estava sob o controle dos homens, daqueles homens ímpios. Mas não, a gente tem que lembrar que a vida do cristão sempre está no controle de Deus. Quando nós lemos o verso 9 desse capítulo, vamos perceber que Festo, desejando obter uma boa vontade dos judeus, ele desafiou Paulo, perguntando se ele desejaria ser julgado lá em Jerusalém. E você sabe qual foi a resposta do apóstolo Paulo. Ele sabia muito bem que risco ele poderia correr. Então, ele, ao invés de aproveitar a oportunidade e falar, não, eu vou para Jerusalém e tal, não. Ele, sabendo que lá não haveria um julgamento isento, como cidadão romano, ele apelou para o tribunal de César, isso é, ele fez valer o direito que ele tinha de ser julgado na capital do império, porque, na verdade, você deve se lembrar, Paulo está querendo cumprir aquele alvo que Deus tinha lhe dado. E é interessante que lá no capítulo 23, que nós estudamos, versículo 11, o Senhor Jesus tinha aparecido para Paulo e tinha lhe dado uma visão, dizendo o seguinte, olha, assim como você testemunhou do meu nome aqui em Jerusalém, eu quero também que você vá testemunhar lá em Roma. Então, não é alguma coisa que os homens estavam controlando, era Deus que estava controlando. Na verdade, Deus usando as pessoas para que o seu plano fosse cumprido. Essa é a maneira soberana de Deus cuidar de todos os nossos detalhes. Festo sucedeu a Félix como governador da Judéia. E querendo agradar aos judeus, que mantiveram por 2 anos, veja só, o ódio contra Paulo, ele colocou Paulo no tribunal, onde foi novamente acusado de uma maneira injusta. Para agradar os judeus, o que Festo fez? Ele também submeteu o caso de Paulo ao rei Agripa, rei da Galileia e da Pérea. Então, é interessante a gente lembrar que Félix, Festo e depois Agripa, todos são autoridades. E Paulo estava, então, cumprindo exatamente aquilo que Deus tinha planejado. Agora, sem dúvida nenhuma, Paulo não ia pedir uma audiência para cada um dessas autoridades. Não, porque ele estava preso e foi julgado e ele se defendia, aí ele teve oportunidade de falar de Jesus para as autoridades. Ao se defender, ele testemunhou. Então, tudo estava dentro daquele programa muito bem planejado pelo nosso Deus. Humanamente, através desses procedimentos, a situação de Paulo parecia ficar cada vez mais indefinida. Muitos sentimentos, muitas emoções estavam assim, todos estavam envolvidos nessa situação. Mas olha só, Deus estava no controle de toda a situação. Cada personagem dessa narrativa, Festo, Agripa, os judeus e o próprio Paulo tinham sentimentos diferentes a respeito dessa situação em que ele estava. Mas certamente Deus estava no controle de toda essa situação. O futuro de todos estava em jogo, na verdade. Com todos esses sentimentos, e variados, né? Cada um tinha um sentimento diante daquela situação, somente Deus poderia conduzir essa situação à realização dos seus planos. Por quê? Porque ele é um Deus soberano. Nós temos que lembrar disso, queridos irmãos, que o nosso Deus sempre está no controle de toda a situação. Os seus planos sempre vão ser bem preparados
e vão acontecer, vão ser concretizados. Os planos de Deus são soberanos e não falham. Então, Paulo experimentou a soberania divina. E por isso, então, nós podemos fazer aquele resumo de todo o capítulo dizendo a seguinte frase, que é uma afirmação teológica. Os sentimentos humanos são controlados soberanamente por Deus na realização dos seus planos. Isso eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse. Não é somente as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações. Não. Deus controla, inclusive, os nossos sentimentos, aquilo que vai no nosso coração, aquilo que vai lá em nossa mente. Lembra que o Senhor Jesus disse uma vez que antes que a palavra chegasse aos nossos lábios, o Senhor já sabia o que a gente ia pedir ou o que a gente ia orar? Por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Então, nesse texto, nós vamos encontrar o quê? 3 sentimentos controlados por Deus para a realização dos seus planos. O plano de Deus, o plano do Senhor Jesus Cristo, era que Paulo um dia chegasse a Roma para pregar o evangelho. E exatamente por causa disso, toda essa circunstância, toda essa situação estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Então, vamos olhar agora para o primeiro sentimento, né, que Deus controla, que é o sentimento da expectação. Expectação. Vamos entender isso quando nós lermos o texto. Então, vamos ler o texto do versículo 1 até o versículo 12, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois de chegar à província, vou começar outra vez, Samuel. Vamos começar, então, com o primeiro sentimento controlado por Deus, que é a expectação. Versículos 1 a 12. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes do sacerdote e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando o quê? As acusações contra o apóstolo Paulo. Então pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio apóstolo Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então, veja que não haveria realmente o quê? Um tribunal isento. Mas aí o que aconteceu? Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam, então, alguns de vocês comigo, para que ali apresentem as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez alguma coisa errada. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Muito bem. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Por quê? Porque eram acusações falsas. Então, Paulo fez a sua defesa e disse o seguinte, nada fiz errado contra a lei dos judeus, nem fiz nada de errado contra o templo ou contra César. Festo, querendo então prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir para Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Eu não fiz nenhum mal aos judeus, como você bem sabe. Se de fato eu sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Então, eu estou apelando para César. Isso é, estou querendo ser julgado lá em Roma. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo então declarou, você apelou para César, então para César você irá. Veja que está no fundo de tudo isso, assim, a mão de Deus controlando essas situações. Mas vamos discorrer um pouquinho sobre esses versículos 1 a 12 e vamos verificar, então, pelo menos 3 ideias muito claras que aparecem aqui no texto. Primeiro,
a expectação dos judeus. O que eles queriam? Na verdade, eles queriam matar o apóstolo Paulo. Eles não queriam ter um julgamento, não. Eles estavam tão bronqueados, tão revoltados contra o apóstolo Paulo, que pregava uma mensagem de que Jesus era o Messias e que ele tinha ressuscitado, porque isso era um ponto muito delicado para os judeus. E eles não aceitavam isso. Então, eles planejaram realmente matar o apóstolo Paulo. Nutriram o ódio contra o apóstolo durante 2 anos. Então, imagina só o que estava acontecendo naqueles corações. Eram homens que deviam estar liderando a nação israelita religiosamente, porque politicamente Félix e depois Festo eram os líderes da nação. Eles tinham esse ódio. Agora, imagina só, gente que devia conduzir o povo espiritualmente estava com ódio durante 2 anos. É impressionante isso. A expectação de Paulo, versículos 6 a 8. Ele quis fazer o quê? Rebater as acusações falsas. Lógico, ele não estava sendo acusado corretamente, então ele quis se defender, refutar a injustiça cometida contra ele. Muitas verdades que eles falaram não eram, na verdade, verdades, eram mentiras. E Paulo, então, quis refutar essa injustiça contra ele. E, em terceiro lugar, nós temos também a expectação do próprio Festo. Ele quis fazer o quê? Sempre, como ele era alguém de Roma, ele quis fazer o quê? Fazer uma média com os judeus. Então, ele quis assegurar o apoio dos judeus. Ele queria ter um governo tranquilo. Então, ele fez aquela sugestão para Paulo. Você não quer ir para Jerusalém para ser julgado? Por quê? Porque ele queria fazer o quê? Agradar os judeus. Mas, graças a Deus, Paulo, então, usou de sabedoria, certamente orientado pelo Espírito, e pediu, não, eu quero ser julgado em Roma. Então, o primeiro sentimento controlado por Deus é a expectação, isso é, aquilo que você quer fazer, os seus sentimentos. O Senhor controla cada um dos detalhes da nossa vida. Nós precisamos crer nisso, porque o nosso Deus é um Deus que é soberano. Mas o texto continua, e do versículo 13 até o versículo 22, nós encontramos, então, o segundo sentimento controlado por Deus, que é a intenção, aquilo que vai no nosso interior, aquilo que vai no nosso coração. Qual é esse sentimento controlado por Deus como a intenção? Vamos ver o texto, o que o texto fala para nós no relato de Lucas. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram também a Cesareia para saudar Festo. Então, nós temos Félix, Festo, Agripa e Berenice. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso ao rei Agripa e falou assim, há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando eu fui para Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que ele fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defenda pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo, então, eles comigo para cá, eles estavam em Cesareia, eu não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Por quê? Porque eram crimes mentirosos, eram notícias falsas, eram falsas acusações. Mas aí ele continua. Pelo contrário, eles tinham alguns pontos de divergência com ele, com relação à própria religião deles, de um certo Jesus que já tinha sido morto, mas Paulo insistia que ele estava vivo.
E aí, Festo continuou falando para o rei Agripa: fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estava disposto a ir comigo para Jerusalém e ser julgado lá por essas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo para César. Então Agripa disse a Festo: olha, eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu: então, tudo bem, amanhã você vai ouvi-lo. E aqui nós temos, então, a intenção, né? Aquilo que vai no nosso coração, aquilo que vai na nossa expectação e agora a intenção. Qual é a nossa intenção diante de certas situações? O que nós vamos aprender aqui são 3 ideias muito claras também, muito fáceis de perceber. Primeiro, a intenção de Agripa e Berenice. Eles quiseram saudar o governador e queriam ajudá-lo. E eles queriam fazer o quê? Manter uma boa relação com Roma. Por quê? Porque a Judéia toda estava sob domínio romano. Então, quanto mais pudesse haver essa familiaridade com o governo romano, era bom para quem estivesse no local governando. A intenção de Festo, então, agora. Ele queria ajudar no caso intrincado dos judeus contra Paulo. Ele queria o quê? Uma ajuda, na verdade. Ele estava pedindo para Agripa ajudá-lo a situar-se, né, nesse momento tão delicado, porque temos uma acusação contra um homem, mas esse homem quer agora ir para Roma. Na verdade, se você percebeu, no versículo 21, e um pouquinho antes também, ele testificou que Paulo pregava a ressurreição em Cristo. Isso é muito interessante, porque o próprio governador Festo está declarando para Agripa que há ressurreição, que Paulo estava trazendo essa mensagem. E aí, o que nós temos que perceber é que Paulo também estava envolvido nessa situação e ele tinha uma intenção também. Versículo 21 deixa isso muito claro. Veja bem essa intenção do apóstolo Paulo. Ele queria ir para Roma. Roma era o seu objetivo maior. Ele tinha proposto no seu coração, a intenção dele, conforme a vontade de Deus, é que ele iria pregar em Roma. E a partir daí, todas essas circunstâncias, todas essas situações faziam com que Paulo tivesse se direcionando para Roma, porque Deus queria, o Senhor Jesus tinha aparecido para ele lá no 23:11, que eu mencionei, dizendo o seguinte: olha, você vai testemunhar de mim, né? Testemunhar do Evangelho lá em Roma, assim como você fez aqui em Jerusalém. Então, Paulo tinha essa intenção. E, nesse sentido, então, nós podemos entender que, novamente, um sentimento humano é totalmente controlado por Deus. E as nossas intenções, Deus conhece. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente, Deus conhece a nossa motivação. E não só conhece, como ele controla. Ele controla. Ele percebe e ele vai dando espaço para que o plano dele, veja bem, o plano dele seja executado. Não era apenas o plano de Paulo. A gente vai ver nos capítulos finais que Paulo também desejava chegar até Roma. Era um desejo, era uma intenção do apóstolo Paulo. Mas o que é mais interessante é que essa intenção do apóstolo Paulo foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo. Naquela visão especial que Jesus teve com Paulo, ele fala: olha, assim como você falou de mim aqui em Jerusalém, eu quero que você fale de mim lá em Roma. Então, na verdade, o que está acontecendo é que Deus controla todas as situações, todos os nossos sentimentos, para que o seu plano, o plano dele, seja cumprido. E aqui, então, nós encontramos exatamente isso. Roma era o objetivo maior do apóstolo Paulo. Mas o texto continua ainda, e aí nos versículos 23 a 27,
quando nós chegamos praticamente ao final do capítulo, nós encontramos o terceiro sentimento, também controlado por Deus, que é o quê? A motivação do nosso coração, a nossa motivação. Vamos ler esse texto e vamos ver o que Lucas apresenta para nós. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa, olha só, e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então, imagina só um salão reservado para que todos pudessem estar ali, defendendo o seu ponto de vista, e a partir daí, então, aquela pompa toda, aquelas roupas bonitas e assim por diante. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem, apontando para Paulo. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando, olha só, que ele não deveria mais viver. Então, estavam pedindo realmente o quê? A pena de morte para Paulo. Mas eu verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Olha só, hein? Interessante isso, né? Ele está dando uma palavra de apoio a Paulo. Todavia, porque ele apelou para o imperador, eu decidi enviá-lo para Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, que era o Agripa e a Berenice, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que seja feita uma investigação e eu tenha algo para escrever para então enviá-lo a Roma. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Muito bem. Nós temos aqui motivações do rei Agripa, motivações de Festo e a motivação de Roma. Vamos, então, analisar, olhando exatamente para cada uma dessas etapas aqui. Primeiro, o que Agripa queria fazer naquela ocasião tão especial? Ele queria desfilar o seu poderio e a sua importância. Então, demonstrar ao rei, ao governador, às autoridades, ele queria fazer uma demonstração de que ele, como rei, era realmente importante e que os judeus deviam estar sempre em ordem com Roma. Então, numa reunião em que os judeus estavam convocando as autoridades romanas para julgar um judeu, o que Agripa fez? Porque Agripa não é romano. E aí, o que Agripa fez? Ele fez um desfile de modas. Ele colocou a melhor roupa, aqueles apetrechos reais, assim por diante, né? A coroa e tudo mais. Para o quê? Para mostrar a importância que ele dava àquela situação onde haviam representantes de Roma e ele querendo mostrar, então, que ele também estava dando importância àquela situação. Ok. Primeira motivação, então, a motivação de Agripa. Ele quis mostrar o seu poderio e a sua importância, a importância que ele estava dando para aquela situação em que os judeus que estavam sob o domínio romano deveriam, então, mostrar a sua dependência, né, ao governo romano. Mas aí temos também, nos versículos 24 e 25, a motivação de Festo, que era o governador. O que ele queria fazer, na verdade, era se safar bem daquela situação. Ele queria esclarecer o seu procedimento. Por que ele tinha chamado Paulo? Por que ele tinha pedido para Agripa vir para conversar com ele, para elucidar aquele caso? Ele queria esclarecer o seu procedimento. E uma outra coisa muito interessante é que ele queria mostrar aos judeus que não estava contra eles.
porque os judeus queriam matar Paulo. Mas ele falou, espera um pouquinho, antes disso, vamos ouvir o rei Agripa, porque o rei Agripa era o rei de toda ali aquela região de Cesareia, Galileia e assim por diante. E a partir daí, então, o que nós temos, então, é que Festo, querendo agradar a gregos e troianos, como a gente diz, ele quis mostrar que ele estava junto com os judeus. A motivação de Roma. Qual é a motivação de Roma? A motivação de Roma é muito interessante. Por quê? Porque havia um edito lá de Roma que toda acusação deveria vir com provas. Quem fosse acusado deveria ser comprovado que ele, de fato, tinha errado. Mas também havia, e graças a Deus, porque isso ainda acontece, um amplo direito de defesa com contraprovas. Isso é, alguém está acusando? Muito bem, então eu quero que você prove. Mas alguém está se defendendo? Muito bem, eu quero que você prove que aquela acusação é mentirosa. Então, em termos romanos, havia uma justiça. Há uma acusação, mas tem que haver prova. Há uma defesa, mas tem que haver, então, contraprovas. O que nós temos aqui, então, é uma maneira toda especial de Deus perceber e controlar a situação, mesmo com aquela cidade, né, com aquele império que achava que dominava o mundo. E, na verdade, politicamente e belicamente, dominava mesmo. Mas quem domina o mundo, quem controla o mundo, quem constrói os seus planos e faz com que eles sejam concretizados, quem é? É o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus controlador, o Deus soberano. Por isso, então, nós podemos chegar até o versículo 1 do capítulo 26, que é o comecinho do outro capítulo, que nós vamos estudar depois. Fica calma aí que a gente vai estudar isso depois. E aí, Agripa, então, depois de ouvir todas essas considerações, ele falou, olha, Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Paulo, você tem direito agora a falar. E Paulo, então, fez um sinal e começou a sua defesa. O que nós temos que considerar aqui é o seguinte. Primeiro, Paulo já tinha dado o seu testemunho diante do povo, no capítulo 22. Paulo testemunhou perante o Sinédrio, capítulo 23. Paulo testemunhou perante o governador Félix, capítulo 24. E agora, nesse capítulo 25, ele testemunhou diante do governador Festo. E aí, o que nós vamos ver depois é que ele também vai falar para o rei Agripa. No capítulo 26, exatamente, nós vamos ver isso. Vai registrar mais um testemunho do apóstolo Paulo, demonstrando que a mudança que Cristo opera em nossas vidas é completa e radical. E essa palavra, queridos irmãos, ele fala para o rei Agripa. Então, quando estivermos estudando na semana que vem o capítulo 26, você vai ver exatamente o que Paulo vai falar. E qual foi a reação do rei Agripa? Qual foi a reação de Festo diante das palavras do apóstolo Paulo? O que nós vamos ver no próximo estudo é Paulo se defendendo novamente, testemunhando mais uma vez da transformação que Jesus realiza em nossas vidas. Muito bem, eu quero concluir mostrando o seguinte, que nós temos que tomar uma decisão. Nós cremos que Deus é soberano e em sua providência ele tem tudo sob o seu controle. Você crê nisso? Em todas as situações, o Senhor está controlando? Você crê que Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para a realização dos seus planos? Você crê nisso? Você crê de fato nisso daí? Você crê que Deus tem um alvo para a sua vida e que ele faz parte dos seus planos
a serem realizados, o alvo que ele tem. Quando participamos dos planos divinos, devemos deixar Deus nos controlar e controlar, então, todas as áreas da nossa vida, porque os planos dele sempre serão concretizados. E graças a Deus, porque ele quer nos usar. Finalmente, mais duas palavras para você, uma pergunta e uma afirmação. Você está disposto a testemunhar da transformação que Jesus Cristo realizou na sua vida? Contar para as pessoas o que Jesus fez? Então, por favor, aproveite cada oportunidade, mesmo as mais difíceis, para proclamar a salvação que só temos em Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa fazer com que nós tenhamos muita alegria, muito prazer em testemunhar daquilo que o Senhor Jesus Cristo faz em nossas vidas. Deus te abençoe. Vamos orar e vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia e graça. Muito obrigado pelos teus planos e por o Senhor nos incluir nesses planos. Nós queremos sempre ser instrumentos úteis nas suas mãos. Conceda-nos a tua bênção de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pedindo isso em o nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Itamir. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Espero que todos vocês tenham sido muito edificados com esse estudo. E agora vamos orar agradecendo por mais essa edição do Conexão no Lar. Orar também pela programação da nossa igreja no mês de Natal, no mês de dezembro. E também orar por alguns jovens da nossa igreja que neste momento estão realizando o segundo dia do Enem. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa edição do Conexão no Lar. Muito obrigado pela oportunidade que temos de realizar esse estudo do livro de Atos, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, em especial, Senhor, pela vida de alguns jovens, Senhor, que estão realizando neste momento o segundo dia do Enem, Senhor. Acalme o coração de cada um, Jesus. Que o Senhor coloque uma paz que excede todo entendimento no coração de cada um, de cada jovem, Senhor. Coloque as tuas mãos sobre eles, Senhor. Te agradeço pela vida do pastor Itamir, Senhor, que ministrou essa palavra maravilhosa, Senhor. Continue usando a vida do teu filho de forma poderosa para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Também te peço especial, Senhor, pela programação da nossa igreja no mês de dezembro, Senhor. Que toda a programação seja somente para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. E que vidas sejam edificadas no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, igreja! E ficamos por aqui com mais uma edição do Conexão no Lar, conectando você com Deus. Deus abençoe, igreja! Estás aqui, movendo-se entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei.
restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura o coração. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.